derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Sobre esse mesmo tema, deixando tudo para servir a Jesus. Vamos falar assim, deixando tudo para servir a Jesus 2, né? Lucas capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de nós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei,
não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse texto é um texto muito duro de Jesus, mas é um texto para mim muito brilhante, porque ele trata de algo que tem a ver com a nossa realidade, ele trata de algo que tem a ver com a vida de cada um de nós, ele trata de algo que tem a ver com a vida da igreja, com a vida de cada discípulo de Cristo. E quando eu penso que nós devemos deixar tudo para servir a Jesus, eu penso que muitas das vezes nos dias de hoje nós vivemos uma realidade que é lamentável, porque nós temos visto um número muito grande de pessoas que estão vivendo, infelizmente, uma realidade cristã bíblica de um evangelho que é um evangelho que nós podemos dizer muitas das vezes descartável, superficial, que tem tudo a ver com o mundo pós-moderno que nós vivemos, onde tudo é descartável, tudo é muito superficial, inclusive os relacionamentos. As pessoas não querem hoje se comprometer uma com as outras, inclusive a nível de evangelho. Nós temos hoje um grupo de evangélicos, entre aspas, que não querem se comprometer com as suas igrejas, e muitos deles, inclusive, querem servir ao Senhor de maneira bem distante, em casa, tem até algumas opções aí, oferecidas pela mídia para se servir ao Senhor em casa. E quando nós olhamos para essa realidade bíblica que Jesus coloca diante de nós, a gente precisa constatar uma coisa, que algo está muito errado no contexto que nós vivemos hoje de evangelho. E se nós queremos ser discípulos de Cristo, discípulos que façam diferença, discípulos que querem estar verdadeiramente diante da vontade do nosso Senhor, nós precisamos refletir. Que Jesus vê a multidão muito eufórica atrás dele, vê a multidão muito empolgada, e não é difícil acontecer isso, você tem uma multidão empolgada, basta você dar o que elas querem, o que as pessoas querem, e a multidão ali empolgada atrás de Jesus, e Jesus vira para eles agora e vai dizer o seguinte: olha, se alguém vem a mim, versículo 26, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, diz Jesus taxativamente, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus está indo contra a família? De forma alguma. Pelo contrário, Jesus está dizendo para nós assim: olha, se você não consegue ter a mim em primeiro lugar na sua vida, você não serve para ser meu discípulo. Porque Jesus de fato precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E como às vezes é normal, na nossa juventude, às vezes a gente abrir mão de Jesus pela namorada, pelo namorado, assim? E Jesus chega aos seus discípulos, para as multidões, para as pessoas que estavam ali, e diz: olha, se você não aborrece pai e mãe, se você não aborrece a sua própria vida, as suas vontades, você não serve para ser meu discípulo. E agora no versículo 27 ele diz o seguinte: só que isso não basta. Você precisa entender que você precisa carregar a sua cruz, você precisa levar a sua cruz. E é um outro elemento, uma outra figura que Jesus usa aqui nesse texto, que me chama muita atenção, porque a cruz naquela época, e ainda hoje, mas naquela época principalmente, era um elemento que significava sofrimento. E quando Jesus fala em carregar a sua cruz, ele se reporta exatamente àquela figura dele próprio, carregando a sua cruz para sofrer na cruz. Não dá para ser discípulo de Jesus sem estar consciente de servir a Ele, seguir a Ele,
implica muitas das vezes em sofrimento. Em sofrimento. E como às vezes nós sofremos, quer ver uma coisa que faz o ser humano sofrer? Quando o ser humano tem que abrir mão de algo que ele gosta. E quando Jesus coloca para nós essas questões, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, seguir a mim, seguir a Cristo, significa muitas das vezes sofrimento. Sofrimento. Só que nós vivemos hoje uma realidade onde o evangelho que se prega é um evangelho superficial. É um evangelho descartável, é um evangelho que ninguém tem trabalho de nada, é um evangelho que ninguém precisa se comprometer com nada. É um evangelho, como muitos dizem aí, né, do oba-oba, não do compromisso. Só que o evangelho apresentado por Cristo é aquele evangelho que traz a salvação a todo aquele que crê. Por isso faz a diferença na vida das pessoas. E às vezes a gente pensa naquela visão de religiosidade, a gente pensa que é a gente só falar de igreja, só falar de Bíblia, né? Isso é renunciar tudo. É a gente só falar de igreja, só falar de Bíblia, só falar de céu, só falar de reino de Deus, né? Então a gente pode falar de outras coisas, inclusive pode jogar um futebol, desde que não acerte a canela um do outro, né? Mas a gente precisa entender que o que Jesus espera de nós é algo muito além. O que Jesus espera de cada um de nós é que, de fato, a nossa postura seja uma postura de renúncia. E como às vezes você e eu ficamos pensando assim: não, mas pastor, eu vou perder muita coisa. Pastor, não, calma aí. Não, olha, não, eu vou estar abrindo mão de muitas coisas. Não, aí fica difícil. Eu nem tenho a minha vida, tenho os meus sonhos, tenho os meus planos. Tem uma música aí que canta na rádio, que fala: abro mão dos meus sonhos, né? Abro mão dos prazeres, abro mão de tanta coisa, né? Abro mão da minha vida por ti. E como nós precisamos viver essa realidade? Você já parou para pensar no que Jesus fez? Sendo Deus? A Bíblia diz que ele abriu mão de tudo isso. A Bíblia diz que ele abriu mão de toda, vamos dizer assim, na nossa linguagem, toda essa regalia, por causa de você, por causa de mim. Por que eu não posso abrir mão? Por que você não pode abrir mão? Por que eu não posso renunciar a algumas coisas que atrapalham, que impedem que eu seja um verdadeiro discípulo de Cristo? Precisamos mudar a nossa postura de discípulo. Precisamos não apenas ouvir os conselhos de Deus, os conselhos de Jesus, mas precisamos de fato viver uma vida prática, diária, onde saibamos abrir mão do nosso querer. Diz o versículo 26, aborrecer não apenas pai, mãe, irmão, irmã, mas a sua própria vida. A sua própria vida. Como é difícil abrir mão da nossa vontade. Quantas pessoas estão por aí, né? Quantas pessoas estão se perdendo, se distanciando, e eu poderia ser, né, o instrumento que Deus tanto quer usar. Só que isso só é possível quando de fato nós renunciamos a tudo que temos. Renunciamos a tudo que temos. Jesus não colocou meio termo. Jesus disse o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que ele espera de nós é apenas isso: renúncia, renúncia, renúncia. Voluntariamente precisamos fazer isso, abrindo mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, para que a vontade de Deus se estabeleça de fato em nossas vidas. Nós saiamos de uma vida de discípulo, de uma vida de evangelho superficial, e aprofundemos o nosso relacionamento com Ele, e aprofundemos o nosso relacionamento de discípulo de Cristo, porque é isso que Ele espera. É dessa maneira que Ele quer que você e eu vivamos.
veio para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Pensou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Reflita, né, sobre a letra dessa música. Reflita sobre a realidade de denunciar tudo que possuímos para servir a Jesus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Pensou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Gostou? Foi bom? Que bom.